Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais uma leitura da Palavra do Altíssimo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos conceda o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós e nos dê paz, nos dê entendimento de tudo que for lido nesse momento. Nós te agradecemos em nome de Yahushua, o Teu Filho amado, que se fez carne, morreu e hoje se encontra no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Em nome unicamente dEle que te pedimos hoje e sempre. Amém. Hoje, meus amados irmãos, vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 17. O título é Os Anjos desde a ressurreição de Yahushua, o nosso Salvador, até a sua ascensão. A manhã da ressurreição. Os discípulos descansaram no sábado, entristecidos pela morte de seu mestre. Enquanto Yahushua, o Rei da Glória, jazia no túmulo, aproximando-se a noite, soldados posicionaram-se para guardar o lugar de repouso do Salvador, enquanto anjos invisíveis pairavam sobre o local sagrado. Primeiros Escritos, página 181. Lentamente passara a noite do primeiro dia da semana, que é o domingo. Havia soado a hora mais escura, exatamente antes do raiar da aurora. Yahushua continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. A grande pedra estava em seu lugar, intacto, o selo romano. A guarda de sentinela. Vigias invisíveis ali estavam também. Exércitos de anjos maus se achavam reunidos em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, e o príncipe das trevas, com seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho do Altíssimo. Uma multidão celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento para saudar o príncipe da vida, o desejado de todas as nações, página 779. E enquanto ainda era escuro, os anjos vigilantes sabiam que o tempo para o livramento do amado Filho do Altíssimo, seu querido comandante, era quase vindo. Enquanto esperavam com a mais profunda emoção a hora de seu triunfo, um poderoso anjo veio voando rapidamente do céu. Primeiros Escritos, página 181. O anjo mais poderoso do céu, que é Gabriel, antes era Lúcifer, antes da queda, aquele que ocupava o lugar antes pertencente a Satanás, recebeu ordens do Pai e, revestido da armadura celestial, afastou as trevas de seu caminho. Seu rosto lembrava um relâmpago e suas vestes eram tão alvas como a neve. Um dos anjos que haviam testemunhado a humilhação de Yahushua e que agora guardava seu sagrado local de repouso, uniu-se ao anjo vindo do céu, e juntos vieram ambos ao sepulcro. A terra sacudiu-se e tremeu quando eles se aproximaram, produzindo-se um poderoso terremoto. Espiritual Gifs, volume 1, página 66. O rosto que os soldados romanos contemplam não é o de um guerreiro mortal. É a face do mais poderoso dos exércitos do Altíssimo. Este mensageiro é o que ocupa a posição do qual caiu Satanás. Fora aquele que nas colinas de Belém proclamava o nascimento de Yahushua. A terra treme, a sua aproximação. Fogem as multidões das trevas. O desejado de todas as nações, páginas 779 e 780.
O anjo aproximou-se da tumba, removeu a pedra como se fosse um pequeno seixo e sentou-se sobre ela. A luz do céu circundou a tumba e o céu inteiro foi iluminado pela glória dos anjos. O comandante angélico tomou a pedra cuja colocação naquele lugar requerera a participação de muitos homens fortes, rolou-a para o lado e sentou-se sobre ela. Seu companheiro entrou no sepulcro e desatou os lençóis que envolvia a face e a cabeça de Yahushua. Então o poderoso anjo, com voz que fez a terra tremer, disse: Yahushua, filho do Altíssimo, teu pai te chama. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Que maravilha. Aquele que havia adquirido o poder de vencer a morte e a sepultura saiu da mesma como conquistador em meio às contorções da terra. O clarão dos relâmpagos e o rugido dos trovões. The Spirit of Prophecy, volume 3, página 192. Aquele que dissera: dou a minha vida para tornar a tomá-la. João, capítulo 10, versículo 17. Saiu da tumba para a vida que nele mesmo se encontrava. A humanidade morrera, porém não a divindade. Em sua divindade possuía Yahushua poder para quebrar os laços da morte. A divindade resplandeceu através de Yahushua, enquanto ele saía da sepultura e se erguia triunfantemente sobre a morte e o sepulcro. Things of the Times, 30 de maio de 1895. A guarda romana foi capacitada a suportar o espetáculo, pois tinha de apresentar a mensagem como testemunha da ressurreição de Yahushua. Os guardas encheram-se de terrível temor. Onde ficara o seu poder para guardar o corpo de Yahushua? Já nem pensavam em seu dever, tampouco em que os discípulos houvessem roubado o corpo. Seu temor e assombro devia-se à excessiva glória da luz dos anjos, que os rodeava, mais intensa que a do sol. Os guardas romanos viram os anjos e caíram como mortos ao solo. Espiritual Gifs, volume 1, página 66. Em solene admiração, a multidão angélica presenciou a cena. Quando Yahushua saiu majestosamente do sepulcro, aqueles radiantes anjos se prostraram até o chão e o adoraram. Glorificaram-no, então, com cânticos de vitória e triunfo. Espiritual Gifs, volume 1, páginas 66 e 67. Os soldados ouviram os habitantes celestiais cantando com grande regozijo e triunfo. Venceste Satanás e os poderes das trevas. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Criador e o poder de seu Messias, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Criador, os acusava de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. The Spirit of Prophecy, volume 3, página 194. Quando a multidão angélica regressou aos céus e sua luz e glória se dissiparam, os guardas romanos ergueram-se para constatar se lhes era seguro olhar à volta. Encheram-se de assombro quando viram a grande pedra removida da porta do sepulcro, onde Yahushua já não se achava. Espiritual Gifs, volume 1, página 68. Satanás não triunfara. Seus anjos haviam fugido diante da intensa e penetrante luz dos anjos celestes. Queixaram-se amargamente a seu rei de que a presa lhes fora arrebatada com violência e que aquele a quem tanto odiavam havia ressuscitado dentre os mortos. Espiritual Gifs, volume 1, página 67.
imediatamente após a ressurreição de Yahushua. Por um momento, Satanás pareceu mostrar preocupação e desânimo. Convocou um concílio com seus anjos a fim de considerar quais deveriam ser os passos seguintes em sua obra contra o governo do Altíssimo. Satanás disse: devemos apressar-nos em retomar aos sacerdotes e príncipes. Fomos bem-sucedidos em enganá-los, em cegar-lhes os olhos e em endurecer-lhes o coração contra Yahushua. Nós os fizemos crer que ele era o impostor. A guarda romana levara a odiosa notícia de que Yahushua ressurgiu. Levamos os sacerdotes e príncipes a odiarem Yahushua e a assassiná-lo. Agora mostrem claramente que eles, assassinos que são, se a notícia da ressurreição de Yahushua se tornar conhecida, virão a ser apedrejados pelo povo por haverem matado um homem inocente. Espírito aos Gípcios, volume 1, páginas 67 e 68. Qual é a forma que eles têm, os espíritos ruins, de induzir essas pessoas? Entrando nelas. É assim que eles trabalham. Os guardas romanos deixaram o sepulcro surpresos com o que haviam visto e ouvido, apressando-se em ir até a cidade e relatando a todos que encontravam as maravilhosas cenas que haviam testemunhado. Enquanto isso, um mensageiro foi enviado aos sacerdotes e príncipes, anunciando-lhes: a quem vocês crucificaram ergueu-se dentre os mortos, Yahushua. Um servo foi imediatamente enviado com uma mensagem particular, ordenando que os guardas romanos se apresentassem no palácio do sumo sacerdote. Fora intensamente interrogados, sendo que apresentaram um completo relato daquilo que haviam presenciado no sepulcro, que um majestoso mensageiro viera do céu com a face brilhando como um relâmpago e trajando vestimentas alvas como a neve, que a terra sacudira e tremera, e eles haviam perdido as forças, que o anjo rolava a pesada pedra da porta do sepulcro como se fosse um pequeno seixo, que um ser de imensa glória saíra do sepulcro, que um coro de vozes haviam enchido os céus e a terra com cânticos de alegria e vitória, que ao a luz se dissipar e as vozes musicais cessarem, eles haviam recuperado as forças, encontrando vazia a tumba. Não mais haviam visto o corpo de Yahushua, em parte alguma. Os guardas romanos apressaram-se em ir aos príncipes e sacerdotes com a extraordinária história que haviam presenciado. Quando aqueles assassinos ouviram o maravilhoso relato, seus rostos empalideceram, encheram-se de horror pelo que haviam feito. Compadeceram que, se o relato fosse correto, estariam eles perdidos. Por breves momentos sentiram-se estupefatos, em silêncio, sem ter o que fazer ou dizer. Crer naquilo que ouviram significava sua própria condenação. Retiraram-se para consultar quanto a que deveriam fazer. Concluíram que, se o relato da ressurreição de Yahushua se espalhasse, que se o povo chegasse a saber da tremenda glória que deixara os guardas como mortos, certamente a multidão se enfureceria contra eles e os mataria. Decidiram subornar os guardas para manter o assunto em segredo. Ofereceram-lhes muito dinheiro para que dissesse que, enquanto dormiam, os discípulos haviam vindo para roubar o corpo de Yahushua. Quando os guardas perguntaram o que lhes aconteceria, por dizerem que haviam dormido no posto do dever, os príncipes e sacerdotes lhes asseguraram que persuadiariam o governador a poupá-los. Espírito aos Gípcios, volume 1, página 68.
as mulheres vão ao sepulcro. As mulheres que estiveram junto à cruz de Yahshua esperaram atentas que passasse as horas do sábado, porque elas não eram transgressoras dos mandamentos. Elas tinham que esperar passar as horas do sábado, ou seja, quando atingisse as 18 horas do sábado, que onde inicia o domingo, elas poderiam ir lá. No primeiro dia da semana, muito cedo, fizeram o caminho para o sepulcro, levando consigo preciosas especiarias para ungirem o corpo do Salvador. Ignorantes do que se passava mesmo então, aproximaram-se do horto, dizendo: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mateus capítulo 16, versículo 3. Sabiam não lhes ser possível afastá-la. Todavia continuaram adiante. E eis que os céus se iluminaram de repente, com uma glória que não provinha do sol nascente. A terra tremeu. Elas viram que a pedra fora removida. O sepulcro estava vazio. As mulheres que foram ao sepulcro não partiram todas no mesmo lugar. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao local e, ao ver que a pedra fora retirada, correu para anunciá-lo aos discípulos. Enquanto isso, chegaram as outras mulheres. Havia uma luz em volta do sepulcro, mas o corpo de Yahshua não se achava ali. Enquanto andavam em torno, viram de repente não se encontrarem sós. Um jovem de vestes brilhantes estava sentado junto ao túmulo. Era o anjo que rolara a pedra. Tomara a forma humana, a fim de não atemorizar essas discípulas de Yahshua. Todavia, brilhava-lhe ainda em torno a glória celestial. O desejado de todas as nações, páginas 788 e 789. As mulheres sentiram-se terrivelmente amedrontadas e inclinaram-se com o rosto em terra, pois a visão do ser celestial era mais do que podiam suportar. O anjo foi compelido a ocultar ainda mais a sua glória antes de poder conversar com elas. Não tenhais medo, disse ele, pois eu sei que buscais a Yahshua, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele estava. Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. Mateus capítulo 28, versículos de 5 a 7. De novo olharam elas para o sepulcro e tornaram a ouvir as maravilhosas novas. Outro anjo, em forma humana, ali está, e diz: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado num madeiro como um malfeitor, e ao terceiro dia ressuscite. Lucas capítulo 24, versículos de 5 a 7. Ressuscitou, ressuscitou. As mulheres repetem e tornam a repetir as palavras. O desejado de todas as nações, página 789. Yahshua ascende ao Pai. Ide, disseram os anjos às mulheres, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Mateus capítulo 28, versículo 7. Esses anjos estiveram com Yahshua como guardas durante sua existência terrestre. Testemunharam-lhe o julgamento e a crucifixão. Ouviram suas palavras aos discípulos. O desejado de todas as nações, página 793.
Apressadas, afastam-se as mulheres do sepulcro e, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Mateus, capítulo 28, versículo 8. Maria não ouvira as boas novas. Foi ter com Pedro e João, levando a dolorosa mensagem: levaram o meu mestre, e não sei onde o puseram. João, capítulo 20, versículo 13. Os discípulos correram para o túmulo e acharam ser como Madalena dissera. Viram o manto e o lenço, mas não acharam o mestre. Maria acompanhara João e Pedro ao sepulcro. Quando eles voltaram a Jerusalém, ela permaneceu. Contemplando a tumba vazia, o coração encheu-se-lhe de dor. Olhando para dentro, viu os dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés do lugar em que Yahushua jazera. Mulher, por que choras? Perguntaram-lhe. Por que levaram o meu mestre? Disse ela, e não sei onde o puseram. João, capítulo 20, versículo 13. Então ela se voltou para se afastar, mesmo dos anjos, pensando em encontrar alguém que lhe dissesse o que fora feito com o corpo de Yahushua. Outra voz a ela se dirigiu. Mulher, por que choras? Quem buscas? Através das lágrimas que lhes empenhavam os olhos, Maria viu a figura de um homem e, pensando que fosse o jardineiro, perguntou-lhe: se você o tirou daqui, diga onde o colocou e eu mesmo irei buscá-lo. João capítulo 20, versículo 15. Mas então, em sua voz familiar, Yahushua lhe disse: Maria. Agora sabia que não era um estranho que se dirigia a ela, e voltando-se viu diante de si Yahushua vivo. Em sua alegria, esqueceu que ele fora crucificado, saltando para ele, como para abraçar-lhe os pés, disse ela: Mestre. João capítulo 20, versículo 16. Yahushua, porém, ergueu a mão, dizendo: não me segure, porque ainda não subi para meu Pai. João capítulo 20, versículo 17. Yahushua recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Yahu, seu Pai, a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que, por meio de seu sangue, todos poderiam obter a vida eterna. Amém por isso. Depois de haver ascendido ao Pai, Yahushua apareceu às outras mulheres, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Yahushua disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10. O Desejado de Todas as Nações, páginas 789, 790 e 793. Outras aparições após a ressurreição. Ao entardecer do dia da ressurreição, 2 dos discípulos se achavam no caminho de Amaús, pequena aldeia cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Tinham ouvido as notícias da manhã com respeito à remoção do corpo de Yahushua do sepulcro, bem como a narração das mulheres que viram os anjos e encontraram a Yahushua. Voltavam agora para casa. Não havia andado muito quando se lhes juntou um estranho, mas não absorvidos se achavam em sua negra decepção que não o observaram muito. Continuaram em sua conversa, externando os pensamentos de seu coração, enquanto falavam sobre os acontecimentos que se haviam desenrolado. Yahushua anelava consolá-los. Devia, porém, dar-lhes lições que nunca haveriam de esquecer. Começando com Moisés, Yahushua expôs em todas as Escrituras as coisas que lhes diziam respeito.
com provas tiradas das profecias, deu Yahushua aos discípulos uma ideia correta de que ele deveria ser na humanidade. Enquanto andavam, o sol baixara. Quando os discípulos estavam para entrar em casa, o estranho pareceu como se fosse continuar a viagem, mas os discípulos sentiram-se atraídos para ele. Fica conosco, disseram. Ele não parecia disposto a aceitar-lhes o convite, mas insistiram, dizendo: já é tarde e já declinou o dia. Yahushua concordou com esse rogo e entrou para ficar com eles. Lucas capítulo 24, versículo 29. A simples refeição da noite, composta de pão, é prontamente preparada. É colocada diante dos hóspedes, que tomou assento à cabeceira da mesa. Estende então as mãos para abençoar o alimento. Os discípulos recuam assombrados. Seu companheiro estende as mãos exatamente da mesma maneira como o fazia o mestre. Olham outra vez e eis que lhes veem nas mãos os sinais dos cravos. Ambos exclamam imediatamente: é o mestre Yahushua, ressuscitou dos mortos. Erguem-se para lançar-lhe aos pés em adoração, mas ele desaparece diante de seus olhos. Mas com essas grandes novas a comunicar, não se podiam sentar e conversar. Deixam a refeição intacta e cheios de alegria, põem-se imediatamente a caminho, outra vez, pela mesma estrada por onde tinham vindo, apressando-se para dar as novas aos discípulos na cidade. O Desejado de Todas as Nações, páginas 795 a 801. Chegando a Jerusalém, os 2 discípulos entram pela porta oriental, aberta à noite, em ocasião de festas. Vão ao cenáculo, onde Yahushua passara as primeiras horas da última noite, antes de sua morte. Encontram a porta da câmara fechada à trava. Por segurança batem pedindo entrada, mas nenhuma resposta. Tudo quieto. Dão então seu nome. A porta é cautelosamente aberta. Eles entram e outro invisível entra com eles. Novamente é trancada a porta, para evitar espiões. Os viajantes encontram todos numa agitação surpreendente. As vozes dos presentes irrompem em ações de graças e louvores, dizendo: ressuscitou verdadeiramente o Mestre e já apareceu a Simão. Lucas capítulo 24, versículo 34. Então, os 2 viajantes contam uma maravilhosa história e como Yahushua lhes aparecera. Apenas a terminam e eis que outra pessoa se acha perante eles. Ouve então uma voz que não é outra senão a do seu mestre. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sabem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Lucas capítulo 24, versículo de 37 a 40. O Desejado de Todas as Nações, páginas 802 e 803. Vários discípulos fizeram então do familiar cenáculo sua habitação temporária, e à noite todos, com exceção de Tomé, aí se reuniram. Uma noite Tomé decidiu reunir-se com os demais, enquanto os discípulos tomavam a refeição da tarde. Conversavam acerca dos testemunhos que Yahushua lhes dera nas profecias. Chegou Yahushua, estando as portas fechadas, e apresentou-lhe no meio e disse: paz seja convosco. João capítulo 20, verso 26. Voltando-se para Tomé, disse:
Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas creia. João capítulo 20, versículo 27. Tomé não desejou mais provas, o coração saltou-lhes de alegria e lançou-se aos pés de Yahushua, exclamando: Meu Criador e meu Salvador. João capítulo 20, versículo 28. O desejado de todas as nações, página 807. Yahushua indicara aos discípulos um encontro na Galileia e logo depois da semana da Páscoa, para ali dirigiram os passos. 7 dos discípulos iam em grupo, trajavam as humildes vestes de pescador. Toda noite labutaram, mas sem resultado. Todo esse tempo, um solitário observador na praia os acompanhava com a vista, ao passo que ele próprio se achava invisível. Por fim, raios da manhã, e os discípulos viram de pé na praia um estranho. João reconheceu o estranho e exclamou para Pedro: É o Mestre. João, capítulo 21, versículo 7. O desejado de todas as nações, páginas 809 e 810. Em uma montanha da Galileia se realizou uma reunião na qual se congregaram todos os crentes que podiam ser convocados. Ao tempo designado, cerca de 500 crentes estavam reunidos em pequenos grupos na encosta da montanha, ansiosos por saber tudo quanto fosse possível colher dos que tinham visto Yahushua depois da ressurreição. De repente, achou-se Yahushua no meio deles. Ninguém podia dizer de onde nem como viera. Agora, declarava que lhe era dado todo o poder. Mateus capítulo 28, versículo 18. Suas palavras levaram a mente dos ouvintes acima das coisas terrenas e temporais, as celestiais e eternas. O desejado de todas as nações, páginas 818 e 819. Por 40 dias permaneceu Yahushua na terra, preparando os discípulos para a obra que deveriam fazer e explanando o que até então eles tinham sido incapazes de compreender. Falou-lhes das profecias concernentes a seu advento, sua rejeição pelos judeus e sua morte, mostrando que cada especificação dessas profecias tinha sido cumprida. Falou-lhes também que deviam considerar o cumprimento dessas profecias como garantia do poder que haveria de assisti-los nos seus futuros labores. Atos dos Apóstolos, página 26. A ascensão de Yahushua. Chegou o momento de Yahushua ascender ao trono do Pai. Como local de sua ascensão, escolheu Yahushua aquele tantas vezes consagrado por sua presença, o Monte das Oliveiras. Com os 11 discípulos, dirige-se Yahushua agora para o monte. Ao passarem pela porta de Jerusalém, muitos olhares curiosos seguem o pequeno grupo, chefiado por aquele que poucas semanas antes fora condenado pelos principais e crucificado. Chegando ao Monte das Oliveiras, Yahushua vai abrindo o caminho até o cume. A vizinhança de Betânia ali se detém e os discípulos reúnem-se em torno. Raios de luz parecem irradiar-lhe do semblante, enquanto os contempla amorosamente. Com as mãos estendidas numa bênção e como numa firme promessa de seu protetor cuidado, ascende Yahushua lentamente dentre eles, atraído para o céu por um poder mais forte que qualquer atração terrestre. Ao subir mais e mais, os assombrados discípulos, numa tensão visual, buscam um último vislumbre de seu mestre ascendendo ao céu. O desejado de todas as nações, páginas 829 a 831.
Quando Yahushua ascendeu do Monte das Oliveiras, não foi visto apenas por poucos discípulos, porém muitos o viram. Houve uma multidão de anjos, milhares de milhares, que contemplaram o Filho do Altíssimo Yahweh enquanto ele subia. Enquanto os discípulos continuaram a olhar para cima, ouvem qual música moviosa. Vozes que se lhes dirigem, voltam-se e veem 2 anjos em forma humana, dos quais lhes falam, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Yahushua, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1, versículo 11. Quero ter o privilégio, meu irmão, minha irmã, de ver o retorno do nosso Salvador, não após os 1000 anos, mas antes desses 1000 anos, e que possamos fazer parte do grupo dos salvos, porque serão poucos, muito poucos. Esses anjos eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante para acompanhar Yahushua, a morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os 2 que foram ao sepulcro na ressurreição de Yahushua, e com ele estivera durante sua vida na terra. O desejado de todas as nações, páginas 831 e 832. Yahushua foi levado ao céu numa nuvem composta de anjos viventes. Manuscrito Helios, volume 17, página 2. Enquanto o séquito de anjos o recebia, dele lhes vieram as palavras aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Atos dos Apóstolos, página 65. Os santos, meus irmãos, o Espírito Santo vai ficar conosco por toda a eternidade, mesmo após fechamento da porta da graça, porque o Espírito Santo vai se retirar da terra, mas ele não vai abandonar o nosso templo, ele continuará conosco. Milhares e milhares de anjos escoltaram honrosamente a Yahushua rumo à cidade do Altíssimo Yahweh, cantando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo capítulo 24, versículos 7 e 9. Os anjos sentinelas nas portas exclamavam: quem é este Rei da Glória? Salmo capítulo 24, versículo 8 e 10. Review and Herald, 29 de julho de 1890. Quando Yahushua se aproximava da cidade do Altíssimo, as vozes de milhares de anjos ergueram-se e os mais elevados dentre os anjos cantaram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24, versículos 7 e 9. Outra vez ergue-se o desafio: quem é este Rei da Glória? Os anjos que acompanhavam a Yahushua responderam: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo capítulo 24, versículo 10. E a embaixada celestial passa pelas portas. Review and Herald, 29 de julho de 1890. Quando Yahushua ascendeu ao alto, levando uma multidão de cativos e escoltado pela multidão celestial, foi recebido nas portas da cidade. Possuía então a mesma exaltada estatura que tivera antes de vir ao mundo e morrer pelo homem. Espírito aos Gípcios, volume 4, página 119. Yahushua é acompanhado à presença do Pai. Ali está o trono circundado pelo arco da promessa. Ali estão serafins e querubins. Os anjos estão à sua volta, porém Yahushua os faz recuar. Entra à presença do Pai, aponta ao seu triunfo aqueles que com ele ressuscitaram, os representantes dos cativos mortos
que saíram de suas sepulturas quando a trombeta soar. Aproxima-se do Pai e diz: Pai, está consumado, cumpri a tua vontade. Meu Pai, completei a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. João capítulo 17, versículo 24. Então, meu irmão, minha irmã, aqueles que ressuscitaram com Yahushua, nosso Salvador, nós não sabemos a quantidade. Eu sei que eles invadiram as cidades e o cristianismo expandiu-se. E esses que ressuscitaram com ele, ele levou, porque eles representam, junto com o nosso Salvador, as primícias dos mortos. E eles foram apresentados por Yahushua ao nosso Pai Celestial como troféus da vitória do nosso Salvador Yahushua. Os braços do Pai estreitam o Filho e ouve-se-lhe a voz, dizendo: todos os anjos de Yahu adore. Hebreus capítulo 1, versículo 6, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 307. A multidão angélica inclina-se em adoração diante dele, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. E vive outra vez o triunfante conquistador. Things of the Time, 17 de junho de 1889. Ao transpor as portas celestiais, foi Yahushua entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi esta cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Yahushua foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor foi aceita, de conformidade com sua promessa. Yahushua enviara do céu o seu Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder do céu e da terra, tornando-se um ungido sobre seu povo. Atos dos Apóstolos, páginas 38 e 39. Então, meu irmão, minha irmã, nosso Salvador se encontra em carne e osso, junto ao Pai, porque Ele é o nosso representante. Ele é o representante da raça humana. Por isso que todos nós seremos julgados, porque esse templo foi comprado com sangue precioso. Então, por isso que Ele tem autoridade para nos julgar, porque Ele nos comprou com a morte do seu Filho. Que bênção, que bênção. E o seu Espírito Santo está aqui na terra. É o Espírito Santo de Yahushua, que está há mais de 2000 anos e as pessoas não o conhecem. Acreditam que seja um terceiro Deus. Não existe um terceiro Deus. Só existe o Espírito Santo do Pai e o Espírito Santo do Filho, porque a luta é espiritual. Vocês podem confirmar em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. O próprio Filho afirma aos seus discípulos que eles não tinham que se preocupar com o que haver de dizer quando forem presos perante autoridades, porque o Espírito Santo do Pai, o P está maiúsculo, falando do próprio Criador, o Altíssimo Pai Celestial, Yahu, é que ia entrar neles e ia falar por eles. Como tem diversas passagens nas Escrituras Sagradas que afirmam que o nosso Salvador, o Espírito Santo, é Ele. Mas as pessoas não conhecem. Eu agradeço a atenção de vocês. No próximo vídeo vamos falar do capítulo 18, da verdade sobre os anjos. O título: Os anjos desde o Pentecoste até os últimos dias. Fiquem na paz do nosso Pai Celestial e que o Espírito Santo do nosso Salvador Yahushua, o Filho do Altíssimo, nosso Salvador, habite em você e em mim. E para isso nós temos que autorizar. E que Ele continue
nos abençoando e protegendo a nossa família contra as ciladas do maligno. Amém.